assim que pensava Antônio Frederico Ozanam, um homem que desde muito jovem se dedicou quase que exclusivamente aos pobres. Na sua jornada em ações de caridade, Ozanam se inspirou nos ensinamentos de São Vicente de Paulo, considerado o pai dos pobres e hoje patrono das obras de caridade. O que antes era apenas um grupo de estudos se tornou uma das maiores instituições responsável por organizar e orientar iniciativas de caridade nas mais diversas formas por todo o mundo. E quem iria imaginar que a vontade de Antônio Frederico Ozanam em ajudar os pobres se tornaria o que hoje conhecemos como a Sociedade de São Vicente de Paulo. Atualmente, o Brasil é uma das maiores nações vicentinas do mundo, com mais de 15 mil conferências e mais de 150 mil membros ativos. A SSVP é uma entidade católica com hierarquia própria, que obedece o carisma deixado por Ozanam e seus amigos, que, sobretudo, ressaltam o amor e as obras de caridade realizadas por Cristo e São Vicente de Paulo. Uma sociedade organizada através de conselhos. Há o Conselho Nacional do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, além dos conselhos metropolitanos centrais e particulares espalhados por todo o país, e o Conselho Geral Internacional, localizado em Paris, França, origem de nascimento da SSVP em 1833. Com muita dedicação, milhares de vicentinos em todo o mundo ajudam os pobres através do espírito de partilha e muita fé, para que estes mais necessitados possam ter esperança de mudança em suas vidas. Crianças, jovens e adultos participam das conferências para manter acesa a chama do patrono São Vicente de Paulo e dos fundadores, principalmente Antônio Frederico Ozanam. As conferências se reúnem semanalmente para levantar ações de promoção às famílias assistidas. A SSVP promove a valorização e integração de seus membros através de encontros, retiros e formação. Assim como Ozanam iniciou cedo a sua jornada, o jovem vicentino já aprende a ser um agente de transformação e ajudar o pobre a sair de uma situação de miséria e colaborar para a construção de um mundo mais humano. A vida de muitas famílias assistidas pela SSVP são transformadas pelas mãos de vicentinos que não medem esforços para ajudar a restabelecer a dignidade e perseverança das pessoas. Sair em missão. Essa é a motivação que os vicentinos possuem para visitar os pobres em casas, hospitais, lares de idosos, levando espiritualidade, amor e auxílio. A visita ao pobre é onde os vicentinos manifestam a compaixão e misericórdia. É o desejo e ação de inclusão na sociedade e na comunidade. É mais do que suprir as necessidades materiais. O trabalho da SSVP abrange ainda as Obras Unidas. São creches, educandários, instituições de longa permanência para idosos, entre outras instituições, todas mantidas e administradas pela organização. Diversas unidades vicentinas promovem cursos que visam a inclusão social das famílias assistidas, como de alfabetização e geração de renda. Por meios de grandes encontros nacionais, é possível perceber por que o vicentino é uma pessoa especial, que se doa por completo e celebra com alegria as conquistas de obras de caridade desenvolvidas pela SSVP por todo o Brasil. A Romaria é um bom exemplo.
Um momento de união, amizade e devoção que une vicentinos do Brasil para fortalecer a espiritualidade e que reflete na ajuda aos mais necessitados. Desde a criação da SSVP, os valores vicentinos têm passado de geração em geração e se expandindo ao redor do mundo, chegando a vários corações. Homens, mulheres, jovens e crianças do Brasil e do mundo estão nessa corrente do bem. Você pode fazer parte dessa história repleta de amor e fé. Venha ser vicentino, você também. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live. Eu me chamo Larissa, sou psicóloga clínica, sou vicentina há 15 anos, participo da Conferência Santa Cruz e resido em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz hoje por estar ministrando essa live e agradeço o convite do Confrade Cido para esse projeto tão lindo que é essas lives que estarão acontecendo. Hoje é a primeira e acontecerá uma série de lives que nós estaremos ministrando e será um prazer muito grande para mim estar com todos vocês. Obrigada pela presença. Ok. O tema que hoje será ministrado é quem é a pessoa do pobre e como tenho que vê-lo. O objetivo dessa live que eu estou trazendo hoje é apresentar para vocês quem é a pessoa do pobre. Quem é essa pessoa que nós temos tanto amor e carinho? E quais são os tipos de pobreza e de pobre que nós temos? Que nós, vicentinos, muitas vezes vivenciamos. E a partir disso que será falado, vocês vão refletir se realmente vocês estão vendo ou não da forma correta a pessoa do pobre. Ok. Essa é uma imagem, né, para introdução, para poder mostrar um pouco do que é a pobreza. Ok. Então, a gente inicia com o que é a pobreza. Pobreza é fome, é falta de abrigo, pobreza é estar doente e não poder ir ao médico, pobreza é não poder ir à escola e não saber ler, pobreza é não ter emprego e temer o futuro, é viver um dia de cada vez. Pobreza é perder o seu filho para uma doença trazida pela água não tratada, é falta de poder, falta de representação e liberdade. Na psicologia, nós falamos que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. O que seria isso? O ser humano, ele é um ser que possui sua biologia, né, sua genética, é um ser psicológico, bem como é um ser social também e espiritual. E nós, seres humanos, assim como a pessoa do pobre também, nós buscamos nossa satisfação pessoal, material. E quando essa satisfação ela não é suprida, é quando vem a pobreza. Então, a pobreza é tudo isso que foi demonstrado no slide. E uma coisa que eu chamo a atenção dentro do slide é essa pobreza que é a falta de poder, a falta de representação e liberdade, que muitas vezes não é considerado como uma pobreza, mas para algumas pessoas, essa falta de representação e liberdade é um bem necessário. E quando a gente tem um bem necessário, algo que é importante para a gente, que não é suprido, então pode ser sim denominado como pobreza. Então é quando a gente não tem os nossos direitos, as nossas liberdades, não poder ter tudo aquilo que o ser humano necessita, é um tipo de pobreza também. Ok. E aí vem uma pergunta, um questionamento. O que é ser pobre para vocês? Né? Então tem a letra A e a letra B.
que é uma pessoa com ausência de virtudes, ou é uma pessoa, aquela pessoa que a gente pode considerar que é um ser humano que não quer sair desse lugar, né? Ameaçado pela falta de satisfação, suas necessidades básicas. Então, o que é para você a pessoa do pobre? Ok. Aí, eu coloco o sinônimo de pobreza, né? A pobreza, ela tem se tornado um sinônimo de ausência de virtudes individuais, de promiscuidade, de vadiagem, de incompetência, de preguiça, de criminalidade, entre outras concepções malthusianistas, que defende que o pobre é pobre por causa de si mesmo, pois não tem determinação, iniciativa, força de vontade e vive de forma desequilibrada, especialmente no quesito sexualidade, gravidez e natalidade. Então, o que seria isso? Algumas pessoas veem o sinônimo de pobreza como aquela pessoa que não quer sair dessa vida, né? Que prefere viver assim. Então, eu chamo a atenção de vocês, por um lado, pensem comigo. Se nós temos uma família assistida, um homem, por exemplo, que teve uma vida complicada, né? Uma situação familiar estruturada, não sabe ler e escrever, foi até a 3ª série, e o único trabalho que ele tem é braçal, que ele sabe trabalhar. E ele tem uma família com 3 filhos. Vocês acham que que esse senhor, ele, né, além de ter os 3 filhos, ele ainda tem as contas, né, pessoal, e tem o aluguel. Será que a gente pode falar que esse homem, que essa família é pobre porque quer? Precisa de uma cesta, de um auxílio porque quer? Ou porque ele vive em uma situação onde ele não consegue sair dela muitas vezes? Então, a gente tem que parar para pensar, né, sobre isso, sobre esse tema, sobre o que é a pobreza. E qual é o sinônimo de pobreza? O que a gente traz como pobreza? Então, será que a gente está vendo da forma correta? Será que é uma família mesmo desequilibrada, que não quer sair dessa vida? Ou será que é algo, podemos dizer, social? É algo, uma realidade ali que ele não consegue sair? Então, é algo a se pensar. Ok. Então, o que é realmente ser pobre? Ser pobre, portanto, é ter sua humanidade ameaçada, seja pela não satisfação de necessidades básicas, fisiológicas e outras, seja pela incapacidade de mobilizar esforços e meios em prol da satisfação de tais necessidades. Nesse contexto de desumanização do sujeito em condição de pobreza, que se perde a condição de cidadania por si só. Então, ser pobre, né, portanto, ter a sua humanidade ameaçada, é quando as suas necessidades básicas não são supridas. É igual eu falei no começo, né? A gente é um ser humano biopsicossocial. E nós temos necessidades básicas que todos nós buscamos. E quando não temos essa necessidade suprida, é a situação de pobreza. Nós assistimos famílias que não têm uma moradia, que não têm o alimento, que não têm muitas coisas. Então, é a situação de pobreza, realmente, que é ser pobre. E durante os próximos slides, eu vou estar trazendo um pouco para vocês quais são os tipos de pobreza, quais são os tipos de pobre, que daí vai trazer um pouquinho algumas situações que muitas vezes a gente não para pensar, né, que são tipos de pobreza. Pode passar. Ok? Então, são tipos de pobreza / pobre. Por que eu coloquei assim? Porque nós temos os tipos de pobreza, como foi definido o que é a pobreza, e a pessoa que vive nessa situação de pobreza. Então, nós temos os 4 tipos que será trabalhado hoje, que é a pobreza social, a pessoa em situação de rua, a mitomania, que é um termo novo, né, que eu acho que poucos conhecem, e o usuário de álcool e drogas. Então, são os tipos de pessoas
que estão em situação de pobreza e que será trabalhado. Ok. Então, nós temos a primeira pobreza social. Nós vivemos em um mundo que existe desigualdade social. Enquanto alguns têm condições financeiras, outros não. Então, a gente tem a pobreza social, que é aquela desigualdade, que é aquela situação aí que a pessoa não tem dignidade, não tem como sobreviver, necessita de ajuda. Então, a pobreza social é uma pobreza que é muito vivenciada por muitos de nossos assistidos, né? E a gente não percebe que, às vezes, isso acontece muito não por culpa dele, não porque ele quer, mas sim por conta de suas condições, pelo que ele vive. E essa pessoa, ela está em sofrimento, porque muitas vezes você é uma pessoa que está em situação assim, e você tenta fazer de tudo para sair dessa vida e não consegue. Então, é uma situação sofrida. É uma pessoa que precisa de ajuda. Então, é uma pobreza social. E também se torna, muitas vezes, psicológica também, né? Que o psicológico faz com que a gente se sinta mal, né? Com que a gente tente sair dessa vida e não consegue. Então, é uma pobreza social e que tem aspectos também psicológicos, muitas vezes. Ok. Nós temos a pessoa em situação de rua. Então, aí é uma definição da Secretaria de Assistência Social, que a população em situação de rua, ela se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, compostos por pessoas com diferentes realidades, mas que têm como uma condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados, falta de habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive com as pessoas em situação de rua. Eu trabalhei aqui em Dourados, fiz estágio, na verdade, na Casa da Acolhida e no Centro Pop, que é um centro especializado para essas pessoas. E eu pude observar que nós temos tipos e tipos de pessoas em situação de rua. Nós temos aquela pessoa que quer viver essa vida porque tem uma desestruturação familiar, então vínculos interrompidos dentro de casa, e vê a rua como um lugar de sossego, como um lugar onde se fica bem, né? Dentro de casa, para ele, não é assim. Nós temos as pessoas em situação de rua também, que vivem na rua, mas não é isso que quer, né? Ele quer sair dessa vida, mas muitas vezes não sabe como. Nós temos usuários de drogas e álcool, nós temos pessoas doentes mentais. Então, quando você vê uma pessoa ali na rua, né, vivendo nessa situação, não pense que ele é uma pessoa só que quer viver nessa vida, mas sim uma pessoa que tem uma história, que tem um passado, que tem um porquê de estar ali. Então, não é uma pessoa, muitas vezes a gente vê o morador de rua, a pessoa em situação de rua, como um vagabundo ou como alguém que não quer trabalhar. E não é assim que nós temos que ver ele. Nós temos que ter carinho, atenção, tentar pensar que tem um motivo para ele estar na rua, para ele estar vivendo essa situação, que muitas vezes a gente não entende e não percebe. Então, é importante ter esse cuidado antes de julgar essas pessoas, porque eu percebi isso, eu vi muita tristeza em algumas pessoas em situação de rua, porque não é fácil você não encontrar dentro da sua casa um lugar de aconchego e ter que viver na rua para sentir isso, para sentir paz. Então, antes da gente julgar essa pessoa, a gente tem que ajudar. E eu vejo muito que os vicentinos são pessoas caridosas, têm a caridade dentro de si. E às vezes a gente fala, não vou dar dinheiro porque ele vai comprar bebida. Tudo bem, eu entendo isso, né? Muitos
usam o vício, têm o vício, mas nós temos que ter um outro olhar, como vicentinos e como cristão também. Ok. Aí é uma imagem de uma pessoa dormindo na rua, uma pessoa em situação de rua, que nós, aqui em Dourados, a gente vê muito essa situação, mas os grandes centros, como São Paulo, outros lugares, nós temos a situação é mais comum. E eles utilizam, né, da rua como lugar para poder dormir, comer, se alimentar. Então, eles dependem das pessoas. Ele depende da ajuda do próximo para conseguir ter, né, esse auxílio. Ok. E nós temos os dependentes de álcool e drogas. A dependência química, como alguns pensam que não, mas é uma doença crônica, caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes de utilização de uma determinada substância para obter a sensação de bem-estar e de prazer, aliviando sensações desconfortáveis como ansiedade, tensões, medos, entre outras. Então, a dependência química, ela é uma doença, ela é considerada uma doença, e ela é um comportamento onde a pessoa experimenta pela primeira vez ali e depois começa a ter o vício. Por, às vezes, não estar bem psicologicamente, por ter problemas já pessoais. Então, ele usa o álcool, a droga, tem pessoas que são dependentes de remédio também, como uma fuga para aquilo que está vivenciando ali para o seu momento. Então, eu já percebi, já vi muitos assistidos nossos que trocam o alimento, né, por droga, e é uma situação complicada, eu sei, mas nós temos que olhar para essa pessoa e perceber que ela está doente, psicologicamente falando, e ela é frágil, assim como todos nós somos, todos nós estamos submetidos a poder ter dependências, né? Mas eles, por problemas pessoais, estão ficando dependentes, né? Se tornaram dependentes. Nós vemos muito isso, né? Situações como essa. Então é importante ter um olhar diferenciado para essas pessoas, não ver só o lado ruim. Ok. Então nós temos dependentes de remédio, de álcool, de drogas, de muitas coisas, né, que as pessoas acabam se viciando por vários motivos. Ok. E nós temos um tema que é pouco conhecido, que é a mitomania. É também conhecido como pseudologia fantástica ou mentira patológica. Ela é um transtorno psicológico em que a pessoa possui uma tendência compulsiva por mentir, sem existir outros transtornos psicológicos ou demência, por exemplo. Então, o que seria isso? É aquele famoso caso de pessoas que mentem por algum motivo para poder, por algum objetivo, né? São os nossos assistidos que mentem demais, que a gente chama de mitomania. Então, às vezes por causa que usa drogas ou álcool, alguma coisa, e necessita suprir esse vício, então a pessoa acaba mentindo. Às vezes porque não consegue mostrar quem realmente é, porque às vezes se a pessoa chegar e falar, olha, eu quero comprar drogas, me dá dinheiro, a gente com certeza não vai dar. Então ele acaba usando a mentira como forma de conseguir o que quer. Nós temos também pessoas que acreditam muito nessa mentira. Quando ele mente, ele acredita tanto nessa mentira que ele acaba não percebendo mais quem realmente ele é e o que ele está mentindo. Então, podemos dizer que é um transtorno, a mitomania, e que a gente percebe muito entre os nossos assistidos essa mania de mentir.
né? Dificuldade em falar a verdade, em dizer quem realmente está passando, o que realmente está acontecendo. Então, é a mitomania, que é um termo pouco conhecido e que eu trouxe aqui hoje para tentar mostrar que às vezes, não estou falando que é sempre, os nossos assistidos às vezes mentem muito e acaba até não percebendo que essa mentira é uma mentira e acaba acreditando muito nisso. Então a gente tem a mitomania. Ok. Aí a mitomania é a mania de mentir, né? Que é, como eu disse, é essa dificuldade em falar a verdade e de inventar histórias. Ok. O vídeo, a live vai ficar um pouquinho curta, talvez, porque eu sou um pouquinho sucinta quando eu falo. Mas, assim, qual é a minha conclusão diante de tudo que foi exposto, né? Durante a minha vida como vicentina, eu pude aprender muito. E fazendo psicologia, eu pude aprender mais ainda. Eu pude perceber que, às vezes, essas pessoas, elas têm dificuldades, elas têm as complicações, e não é falta de motivação, muitas vezes, não é falta de não conseguir. Ela precisa de alguém para dar um empurrão, alguém para auxiliar, alguém para tirar elas dessa vida. Então, isso é muito comum, que a gente precise auxiliar essas pessoas, a gente precisa ajudar, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas, ter um carinho muito grande e compreender. Eu acho que, além de tudo, é tentar compreender quem é essa pessoa do pobre, como que eu estou vendo ela hoje, e que eles vivem nessa vida, por quê? Como que funciona? Quem ele é? Então, ter esse olhar voltado para os nossos assistidos. E a psicologia me mostrou muito isso, que um ser humano, por trás, ele tem uma história, por trás ele tem um porquê. Então, ele não está na vida que ele está à toa. Se ele não consegue sair dela, tem algum motivo. Então, nós, como vicentinos, precisamos ter esse olhar, mudar um pouco a nossa visão de que ele é só um cara que não quer trabalhar, né? E é igual eu falei na história, às vezes é família desestruturada, não teve uma alfabetização, não sabe fazer outra coisa, e é quando a gente tem que trabalhar as promoções, né? Promover os nossos assistidos, tentar cuidar. É igual o tema desse ano, missões saber cuidar. Então, qual é a nossa missão como vicentino? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? E como que nós temos que saber cuidar desses assistidos? Então, é uma conclusão que eu tiro. E de que nós temos vários tipos de pobreza, né? Nós temos todas essas e muito outras que não foi trazido, mas que contribuem para a gente tentar entender como a gente está olhando para essas pessoas. E que os vicentinos têm uma missão muito bonita, né? Que é ajudar o próximo, que é trabalhar com ele, que é tirar ele dessa vida. E mostrar para ele que ele pode lutar pelo seu pão de cada dia e não depender dos outros para sobreviver. Então, é de estender a mão, mostrar que tem como ele sair dessa vida, né? E entender as suas particularidades. Eu acho que é uma conclusão que eu tiro. Ok. E daí, no final, agora, eu queria trazer duas perguntas para vocês refletirem antes de abrir para as perguntas para todo mundo, quem quiser fazer alguma pergunta, que é pare e reflita. Quem é a pessoa do pobre para você? E como você, cristão, cidadão, está agindo com eles, né?
Como que você está agindo com essas pessoas? Como que você está olhando para eles? Você que está assistindo essa live hoje, qual o seu olhar para com o pobre? Será que o que eu falei aqui hoje fez algum sentido para você? Vicentino, Vicentina? Será que alguma coisa que eu disse vocês não ouviram ainda? Foi novidade? Como que vocês estão olhando para essas pessoas? Como um ser humano capaz de sair dessa vida ou como uma pessoa que não tem outra saída para ela? Então, são perguntas para vocês refletirem, para vocês trazerem para si, porque é importante refletir. Na psicologia, nós falamos que quando nós tiramos do inconsciente, trazemos para o consciente, trazemos para a nossa mente, nós acabamos percebendo as coisas. Então, olhar, refletir, trazer para si algumas coisas que a gente percebe, que a gente vê importante. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, para falar, estou aberta a responder. Produção, tem perguntas? Não, sem dúvidas. Tudo bem. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Espero que tenham gostado dessa primeira live. É a primeira live de muitas, nós estaremos postando as próximas lives que estará acontecendo, né? Para mim foi um grande prazer estar aqui com todos. Como eu disse, eu sou um pouquinho sucinta quando eu falo, mas estou aberta sempre a sugestões, então caso precise que eu fale mais coisas, eu vou falar. Então essa é só uma primeira live só, terá outras, será abordados outros temas, e que a gente vai estar baseando no feedback que vocês vão estar dando para a gente estar montando, né, essas lives, porque as lives foram feitas para vocês, vicentinos. Então é com todo carinho que nós estamos produzindo. Então, muito obrigada mesmo.